Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Se você não me conhece ainda, eu sou o João Cairala, piloto campeão mundial de jet, e hoje nós vamos falar sobre o porquê do jet estar tão caro. Então, roda a vinheta aí, editor. Bom galera, primeiro de tudo, se você não é inscrito nesse canal, dá uma olhada aí, dá uma sapiada nos vídeos. Se você curte jet ski, vai provavelmente curtir o nosso canal, tem muita dica aqui. Se você é novo no canal, dá uma olhada aí, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no Telegram, a gente está colocando bastante coisa lá também. E no Instagram, todas essas coisas, o editor aí vai colocar para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema delicado, porque o valor dos jets aumentaram, né pessoal? A gente teve aí o pós-pandemia, o aumento dos jets, e isso vem ocasionado por causa da falta de fabricação das fábricas, né? Elas, consequentemente, por causa da pandemia, elas pararam de fabricar e isso continuou com a mesma demanda. E aí acreditamos fortemente de ter vindo de um reflexo da Flórida, que a gente diz que o capital do mundo da náutica é na Flórida, né? Não sei se vocês sabem, mas o maior número de embarcações no mundo está concentrado no Canadá, porém a Flórida é onde tem as maiores feiras do mundo, onde vocês aí no canal, quem já é um pouco mais antigo, pôde ver que a gente fez uma cobertura da feira de Fort Lauderdale Boat Show e foi simplesmente sensacional. Até me arrepia falar isso, porque eu nunca vi barco tão grande na minha vida. E também novidades em jet ski, a gente apresentou lá o Orca, né, o Taiga Orca, que é o elétrico. E ele custa, inclusive falando em preço, 26 mil dólares. Então se você for traduzir para o real de hoje, daria mais ou menos uns 250 mil reais. Então dá para começar a imaginar aí porque tem muito para aprimorar ainda no elétrico, né? Depois eu posso fazer um episódio para vocês falando sobre isso, a experiência que a gente teve. Eu tinha ido embora, eu já não, infelizmente não conseguiu andar, mas a gente vê que o bichinho é rápido, né? E por que esse preço aumentou, né? Com essa parada de fabricação e essa demanda que veio com esse reflexo lá da Flórida, a gente começou a ver, só seguir os instas do pessoal de jet, de barco, que deu uma aumentada muito grande no fluxo aquático lá, né? Barco, jet, canoa, windsurf, tudo, por causa desse distanciamento social. E as pessoas meio que descobriram que o distanciamento social na água é divertido, né? Porque cada um está no seu barco, o mar é infinitamente, são muitas possibilidades que você pode ir para o mar, tanto quanto a represa também, e você consegue ter o seu distanciamento com a sua família, consegue ter o aproveitamento, poder sair de casa, né? Então isso daí consequentemente gerou essa alta que deu no mercado e infelizmente ou felizmente para nós, né? Para o mercado felizmente, mas para o consumidor infelizmente. Eu tive uma oportunidade de ver vários jets sendo vendidos no meio ainda da pandemia, porque o pessoal, com a parada, eles venderam muito mais barato e logo depois desse pós-pandemia, a gente viu que subiu muito os valores, né? E isso é devido à demanda mais alta por esse reflexo que eu falei, não tem o produto no mercado para vender. Hoje chegou num ponto que as concessionárias estão recomprando jet usado, né? Para poder ter produto para revender. Então os produtos novos também não tem. A gente sabe que os Estados Unidos é o maior mercado, se não o maior, um dos maiores mercados consumidores do mundo. Eles têm 350 milhões de habitantes e a condição social lá é totalmente diferenciada da nossa, e eles consomem muito produto. Por quê? É o que eu costumo dizer para o pessoal.
quem trabalha no McDonald's lá tem condição de ter um jet ski. E é horrível a gente ver isso, né? Porque aqui você pega um jet barato, não pega por menos de 30 mil reais. 30 mil dólares, nem o jet mais top do mundo custa lá. 26 mil dólares você compra um jet de corrida, de competição, que aqui você gastaria no mínimo 100 mil no jet, mais uns 80 mil de preparação, calculando grosso aí. O jet mais caro lá, você vai gastar em volta de 18 mil dólares. E aí eles têm uma taxa de 6% ali no estado, 6,5%, né? Ali no estado da Flórida, se eu não me engano, acho que 6,5%. Mas assim, é ridículo ver a facilidade de lá. Então isso, por que eu estou dizendo isso? Isso traz muito mais possibilidade de ter um mercado consumidor muito maior. Então os Estados Unidos consomem muito, pouco que está saindo, os Estados Unidos está consumindo. E as fábricas, naquilo tentando retomar com tudo, tentando fazer tudo que é possível para atender o mercado, né? Porque o preço inflacionou justamente por causa da demanda alta e a falta de produto, oferta e demanda, e aí não tem o que eles fazer, não tem que correr, tem que correr, e eu acredito que como eles são engenheiros muito inteligentes, a pressa é inimigo da perfeição, onde se você quer fazer um produto de qualidade, você vai ter que fazer ele bem feito, e isso demanda um certo tempo. Apesar da gente ter as indústrias hoje super rápidas, né? Totalmente automatizadas, onde os robôs estão trabalhando aí no lugar do humano, isso já faz tempo. Mas o preço, galera, até do usado aumentou também. Por enquanto eu estava falando dos novos. E por que aumentou? Porque a galera não tem o que comprar. Onde vai cair? No usado. Vou dar um exemplo para vocês. Foi comercializado um jet na semana passada, aqui dentro da Marina, um Sea-Doo GTI 2019 SE com 29 horas, muito novo o jet, né? Jet não tem, deve ter praticamente um ano. Esse jet saiu com um preço muito bom, que eu nem vou falar para vocês que vocês vão passar raiva, mas foi muito bom o preço. E aí a venda dele hoje está sendo pedida em 62, quase 63 mil reais. Vejam bem, 69 mil era esse jet zero. Acho que nem isso, tá? Acho que era 67, porque 63 era os GTIs que a gente fez os 600 km de jet. Ali na época a tabela era 63 mil, ou desculpa, 53 mil, tá? Zero. Então você vê, o GTI está sendo pedido 62 mil na venda de um jet que tem um ano de uso, já teve depreciação, muito pouca, né? Utilização, que foi 29 horas, mas já houve a depreciação do primeiro ano aí do produto, que ele desvaloriza X mil reais. E está sendo pedido aí praticamente o que era pedido no zero. Então assim, uma outra coisa que gera na cabeça das pessoas nossa, meu jet valia 50, agora vai valer 60, eu vou ganhar 10 mil reais. Tome cuidado que não foi só o preço do jet ski que aumentou. O preço do carro aumentou, o preço da moto aumentou, o preço da comida aumentou, tudo aumentou. Então será que realmente você está ganhando 10 mil reais de lucro ao vender o seu jet? Pode ser 10 mil reais muito momentâneo. Quando você for começar a consumir, até para você investir hoje, os investimentos mudaram por causa da pandemia. Os valores de retorno de investimento mudaram. Então, isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Você que tem o jet usado e está achando que pode se aproveitar dessa venda. Eu vou vender 10 mil reais mais caro. Você vai pagar 10 mil reais a mais, 10 mil reais, modo de dizer, hipoteticamente falando, galera. Você vai ganhar 10 mil reais a mais, você vai gastar 10 mil reais a mais para comprar o seu jet novo. Ah, mas eu estou saindo do jet, eu não quero mais o jet. É aquilo que eu falei. Os produtos estão mais caros, não é só o jet que está mais caro. Esses 10 mil reais você vai querer para quê? Para comprar alguma outra coisa? Comprar comida? Pagar suas contas? Que seja? Tá tudo mais alto, né? Maioria, diria assim. Então, galera, esse é o toque que eu fiz ontem. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ontem eu recebi um direct que me inspirou a fazer esse vídeo.
que a pessoa fala assim, João, eu estou assustado com os valores do jet ski, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, pois é, acontece isso, 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 e resumidamente o que eu falei aqui no vídeo para vocês é o que está acontecendo, esse reflexo todo. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa compra, procure uma oportunidade, e dica do João Cairala e da Jet Lounge, da equipe Jet Lounge para você, procure um mecânico para ver os jets que você está comprando, um mecânico de confiança. Ah, João, mas eu não tenho um mecânico de confiança perto de mim. Leva na concessionária. Ah, mas eu não tenho concessionária na cidade, é longe da minha cidade. Não tem problema. Alguém tem algum mecânico de confiança, você vai levar. Hoje os jets são inteiramente eletrônicos, ele vai passar o computador onde vai detectar a maioria dos problemas. E nós também temos um vídeo aqui de 6 dicas para você comprar o seu jet, que você mesmo pode ver e aproxima muito de um jet bom, né? Se caso você não tenha mecânico, nada para ver. Esses 6 toques que a gente dá te ajuda a comprar. No mais, galera, atenção, a minha previsão para esse final do ano é que vai bombar, até me arrepia. As pessoas não podem viajar, as pessoas vão ou para o interior ou para o mar, e quem não pode viajar está querendo colocar o barco, o jet na água, as marinas estão lotadas. Está sendo muito requisitado, todas as marinas, então vai bombar esse verão de embarcação, tá? Tudo que está na água vai bombar, mesmo porque a gente tem algumas cidades principais aí do país que falaram que não vai ter o Réveillon e já está confirmado, e também o Carnaval. Fica essa dica, estas dicas para vocês, galera. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo episódio. Valeu!